E Memphis Depay faltou a mais um treino no Corinthians. O atacante holandês não participou das atividades nessa terça-feira. Tudo porque ele havia viajado para o Rio de Janeiro na segunda-feira, tinha estipulado sua volta para terça-feira, 12h30, de helicóptero. Ele, inclusive, tinha autorização do Corinthians para desembarcar de helicóptero no centro de treinamento, mas o mau tempo no Rio de Janeiro, segundo o Memphis, o impediu de decolar no Rio. Aí você pode estar se perguntando, mas tá bom, então não daria para ele pegar um carro e vir do Rio a São Paulo para participar da atividade à tarde? Memphis Depay alegou que o conflito pesado, com mais de 60 mortes, envolvendo polícia e traficantes no Rio de Janeiro, inviabilizou sua saída do Rio de carro. Dessa maneira, Memphis Depay perdeu mais uma atividade no timão. No mês de julho, por conta de salários atrasados, ele se recusou a participar de uma atividade. Foi inclusive chamada a atenção dele por conta desse episódio. O Memphis entendia que o Corinthians precisaria ser mais transparente na divulgação dos problemas financeiros na oportunidade, e o episódio foi superado. Só que todo ato de indisciplina cometido por um jogador do Corinthians enfraquece ainda mais Fabinho Soldado, o executivo de futebol, que é muito querido pelos atletas e detestado pela diretoria. Os dirigentes corintianos veem o Fabinho Soldado como alguém do Augusto Melo. Já os jogadores entendem o Fabinho como alguém que os defende. E, de fato, o Fabinho defende até mais do que normalmente, porque ele sabe que só se manteve no cargo, mesmo apesar da pressão para sua demissão, porque os atletas pediram que o Fabinho Soldado ficasse até pelo menos dezembro. Só para completar sobre Memphis Depay, o atacante holandês não marca gol desde 30 de julho. São 92 dias de jejum, seu maior período sem marcar com a camisa alvinegra. O último gol na vitória por 1-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Só para fechar de vez sobre o Corinthians, o Timão liberou Henrique Libário, meio atacante de 16 anos do Sub-17, para jogar no Genoa, da Itália. O clube ficou com 30% do valor de uma venda futura. A saída do atleta tem a ver com uma mudança dos pais dele para morarem na Itália. E o Isaías quer saber, ele está perguntando sobre se o Corinthians vai trocar o estacionamento. Vai sim, a Índigo vai ter seu contrato rescindido, multa de 11 milhões de reais, o Corinthians já tem um novo parceiro, esse novo parceiro vai adiantar o dinheiro para que o Corinthians pague a multa. No momento seguinte, o Corinthians também vai ter direito a uma luva, um prêmio pela assinatura do contrato. Salve, Nicola, os 45 pontos estão próximos. Amém. Aí é relaxar o coração até dezembro. Esse ano, emoção não faltou. Safiel já, abraços para você e sua família. O Gabriel é tão bacana que ele levou até um presente pro Matheus no penúltimo encontro para amigos. Cara, eu gosto da ideia da Safiel, acho que o caminho da SAF pro Corinthians é inevitável, mas comecei a live contando que a atual diretoria não tem nenhuma intenção em transformar o Corinthians numa SAF. Sobre os 45 pontos, lembrei agora, estava conversando hoje cedo com uma das pessoas importantes da diretoria do Corinthians. Essa pessoa disse o seguinte: Nicola, assim que o Corinthians fizer 45 pontos, você me liga que eu tenho uma bomba para te contar. Eu falei, mas por que 45 pontos? É para a gente ter certeza que não cai mais. Quando tiver, você me liga que eu vou te passar uma bomba. Não tem nenhuma chance de o Corinthians ser rebaixado, né? Isso é óbvio, líquido e certo, mas estou curioso para saber do que se trata essa informação. Nicola, o Neto voltou a falar em ser presidente do Corinthians. O que você acha? Cara, eu acho que seria bem frenética essa presença dele lá. Mas é um cara que eu tenho certeza que não roubaria o Corinthians. O Neto não tem motivo nenhum para roubar o Corinthians. Tem caráter, tem ética e tem dinheiro, né? Enfim, eu pagaria para ver, cara. Se fosse sócio do Corinthians, eu votaria nele. Pedro Raul, voltando àquela fase do Corinthians, errando gols feitos. Pois é, Ricardão, não tem dado conta do recado nessa reta final de temporada, né? Eu perguntei, não sei se foi a pedido de você, mas alguém tinha me pedido para perguntar para o presidente do Ceará se tem alguma chance de o Pedro Raul ficar. E ele descartou, falou que não há nenhuma possibilidade de compra do Pedro Raul, jogador que custou mais de 25 milhões de reais ao Corinthians e que hoje custa quase 800 mil por mês. O Ceará paga metade. Então, o Corinthians vai precisar buscar interessados para o próximo ano, tá? O Everton Nicola, o Memphis fica se não tiver informações. Qual a sua opinião? A atual diretoria é contra a permanência do Memphis. Os caras entendem que não há por que ficar com o Memphis para o próximo ano. Especialmente porque o cara custa 6 milhões de reais por mês. Embora
importante registrar que ele tenha contrato com o Corinthians até junho. Então, a menos que apareça alguma proposta em janeiro, ele deve permanecer até a metade do ano que vem. Renovação de contrato está completamente descartado, tá? O Kelvin Soares. Boa noite, Nicola. O que você faria se fosse presidente do Corinthians para tirar o clube dessa situação? Vamos lá. Eu acho que o modelo de gestão do Corinthians e dos principais clubes do Brasil não permite que o cara chegue à cadeira de presidente com um monte de gente que depois vai cobrar favores. Então, assim, para você ser eleito, você vai precisar do voto desse grupo aqui, do voto desse grupo aqui, e depois, quando você for eleito, esses grupos vão exigir que você dê poder para esses caras. É por isso que você vai ter no departamento de base, não os melhores, mas caras que te ajudaram na eleição, que você vai ter no marketing, o cara que talvez nem manje de marketing, e tudo isso é muito ruim. É por isso que clubes como São Paulo, como Corinthians, como Santos, na minha opinião, precisam se transformar em sociedade anônima do futebol. Por quê? Porque aí você tem o profissionalismo total. Você tem a necessidade de investir como uma grande empresa, de forma séria. Enfim, é mais ou menos como eu penso, tá? Kelvin Soares, eu já respondi. Nicola, você nos informou sobre o possível interesse entre Talisca e Corinthians. Tem algo concreto? Seria um substituto para o Memphis no ano que vem? Esse é o Peverton Santos. Peverton, é assim, o Talisca já revelou vontade de defender dois clubes no Brasil. O Corinthians quer ser o clube do coração e o Bahia, que foi o clube que o formou. Ele é muito grato ao Bahia, mas tem o sonho de jogar no Corinthians. E o simples fato de alguém como o Talisca desejar jogar no Corinthians já faz com que ele seja um alvo em potencial. O Corinthians não pode confirmar nada por agora, porque se o fizer, vai correr o risco de ser acusado pelo Fenerbahçe de assédio. Você só pode negociar com atletas em fim de contrato nos últimos 6 meses do vínculo, tá? Então é basicamente assim que funciona. O Giovanni mandando boa noite, o pai dele também, o Bruno Salvador. iFood no Corinthians, o estacionamento vai trocar e o patrocínio Master e os name rights me responda. Brunão, há uma busca por um novo patrocinador Master ou alguém disposto a pagar mais do que os 103 milhões de reais da Esportes da Sorte. Há uma busca por um name rights, até porque a variação é de que os 15 milhões de reais pagos por ano pela Ipera Pharma são muito abaixo, mas não há nada muito próximo de ser concretizado, tá bom? O Pedro Afonso Almeida Franco é o primeiro a mandar mensagem entre os membros do canal. Boa noite, Nicola. E a SAF no Timão vai sair? Para mim, o Fabinho Soldado teria que sair. E como pode Augusto Melo ter tantos gastos? Bom, bora começar falando sobre SAF. Desde essa semana, desde o início da semana, esse assunto tem dominado os noticiários corintianos. Tudo porque ontem, segunda-feira, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, convocou uma entrevista para apresentar detalhes de um projeto que ele mesmo criou, que é a transformação do Corinthians numa SAF com alguns pré-requisitos, como, por exemplo, o Corinthians teria, sob qualquer contexto, a exigência, a obrigação de ter pelo menos 51% das ações. Isso causou um racho interno. Dá para dizer, inclusive, que desde então o Romeu Tuma Júnior passou a ser mal avaliado pelo presidente Osmar Stabile e pelas pessoas mais próximas. Ele foi até desaconselhado a levar essa história adiante, porque há entendimento de que essa SAF, do jeito que ele está propondo, não passa de uma intenção dele em ganhar popularidade com o torcedor. Segundo ponto, nessa terça-feira houve o lançamento e a divulgação pública da Safiel, que é um projeto que já tem sido costurado há bastante tempo entre torcedores do Corinthians. A Safiel tem a intenção de arrecadar 2,5 bilhões de reais com aporte de torcedores do Corinthians que passariam a ser donos de ações. Imagina que o Corinthians vira uma SAF e essas ações da Sociedade Anônima do Futebol passam a ser vendidas. Nenhum corintiano poderia ter mais do que 1,8% das ações. Que a ideia não é que o Corinthians dessa SAF tenha um dono. O Corinthians tenha milhares de donos. E com a compra dessas ações, o Corinthians seria capaz de arrecadar 2,5 bilhões de reais, dinheiro suficiente para cobrir as dívidas do estádio e todas as outras pendências, além de investir no departamento de futebol e em melhorias na parte social. Já posso contar para vocês, logo de cara, sem enrolação, que dentro da diretoria a avaliação dessa ideia é ruim.
Os caras entendem que não vale a pena levar adiante essa história por entenderem que o Corinthians não precisa de SAF. Essa foi a explicação que eu ouvi. Nicola, você concorda? Eu acho que o Corinthians precisa de SAF. Mas as pessoas que estão no poder nesse momento, elas discordam e não pretendem levar essa história adiante. Beleza? Júlio RS. Nicola, você acha que o engajamento da Fiel pode fazer o Tuma alterar a reforma do estatuto a favor da Safiel? Julião, a pergunta é super importante e eu gostaria de acrescentar alguns detalhes. O Thomas se antecipou a Safiel porque ele quer mostrar pro torcedor do Corinthians que ele está disposto a fazer uma SAF no clube. O Thomas quer se popularizar, quer ganhar moral. Ele, inclusive, apresentou o projeto dessa SAF que ele está cogitando antes para Gaviões do que para os próprios membros do conselho, que lhe causou, inclusive, alguns problemas internos. O Tuma não quer a Safiel, o Tuma quer a SAF que ele bolou. Só que os caras mais importantes do que o Tuma, presidente e os diretores mais próximos, não querem nem a Safiel, nem a SAF proposta pelo Tuma. A avaliação interna é de que o Corinthians não precisa de SAF para voltar a ser competitivo. Eu discordo, tá, Júlio? Eu tô mais pro lado de quem apoia a Safiel. E aí, só para registrar ou concluir, dentro da diretoria do Osmar Stabile, há a convicção de que essa Safiel é tocada por gente que esteve recentemente no poder. Rosala Santoro, qual é o nome do outro? Só para passar direitinho aqui, quer ver? Ó? Rosala Santoro, Vinícius Cascone, enfim, os caras da diretoria atual encontraram alguns nomes ligados à Safiel. O que eu tenho de informação é de que eles entraram muito tempo depois. Eles não fazem parte dos idealizadores do movimento, então, mas isso tem servido de justificativa da atual diretoria para não abraçar a ideia da Safiel. Hoje o Stabile era esperado, aguardado nessa reunião, só que ele não apareceu, tá? Nessa reunião de lançamento da Safiel. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.